Eu quero contar um pouco sobre o que é um concerto didático interativo do Quarteto Radamés Nathan, da qual eu sou criador e coordenador pedagógico, Brasil Timbu. Mas antes disso, eu queria fazer uma pequena introdução do que... Está desligado? Alô? Alô? Sim, não, já. Alô? Foi, faltava um pouco mais um pouco. Eu queria dar uma pequena introdução do que me motivou a criar este concerto didático e por que e como foram as ferramentas que eu usei. A capacidade de aprender música das crianças, jovens e adultos do nosso tempo é uma grande preocupação para nós responsáveis pela educação musical. Se estuda sistemas, programas preparatórios, projetos de currículo, treinamento de professores, horários e calendários. E no final são feitos grandes esforços que, em muitos dos casos, dão resultados insatisfatórios. Podemos apreciar o fato de que no mundo ocidental, moderno e avançado, nos vários campos de vida, a capacidade musical coletiva para cantar e dançar como formas mais universais de participação ativa das pessoas na música experimentou um revés significativo. E por isso muitas culturas, não tão modernas em vários campos, mantêm e têm uma maior capacidade e sensibilidade inata, tanto para a dança como para a música. No primeiro caso, observa-se que os modos de vida sofreram uma grande mudança, tendo perdido um modo tradicional de educação e treinamento. E no caso deste último, embora tenham mudado muito, eles mantêm em grande parte, as formas do sistema tradicional. Por esta razão, proponho abordar esse assunto a partir da realidade das culturas populares. A cultura popular de qualquer povo é o resultado de muitas experiências coletivas, de conhecimento acumulado e de transmissão de geração em geração. Sendo um dos elementos que mais definem, determinam e diferenciam os povos uns dos outros, a música é uma parte importante disso. Mas o que é e como a música popular vem acontecendo? Os estudiosos do folclore acreditam que a cultura popular não surgiu num momento determinado da história. A música popular foi transmitida diretamente de geração em geração, dentro de uma comunidade ou de uma própria família. Na sua formação, cada uma das novas gerações tem participado em maior ou menor grau para sua transformação. A incessante e perseverante procura dos compiladores de canções de diferentes partes do mundo tem testemunhado como uma canção muda ao ser cantada, ao ser interpretada, ou simplesmente no passo de geração a geração. Por isso, as canções populares são infinitas, variantes de uma música ou melodia de origem comum, também demonstrando que a música popular é um fenômeno vivo, em mudança e em evolução. A este respeito, o romeno Brauiloi diz: a música popular existe apenas no momento em que é cantada ou interpretada, e só vive pela vontade do seu intérprete e pela maneira desejada. Desta forma, é como ao longo do tempo as canções populares foram criadas, fruto de um trabalho individual e coletivo, fornecendo-lhes sua própria forma e personalidade estética. Mas hoje, e em particular no chamado mundo ocidental, os sistemas de transmissão de cultura mudaram muito. As condições que anteriormente faziam a comunicação entre as diversas gerações não estão mais em vigor. As mudanças nas formas de viver, se relacionar e comunicar levaram à perda da funcionalidade de elementos culturais ligados a costumes anteriores, como danças e música, e, claro, aos instrumentos musicais. A iniciação em música já não ocorre diretamente ouvindo as vozes e os instrumentos que nos cercam. As músicas que foram cantadas para relaxar ou motivar crianças de idade do berço foram substituídas por discos comerciais. Os jogos infantis não são mais acompanhados de canções pelos próprios criadores. Estas mudanças influenciaram, por uma vez, a deterioração do processo psicomotor e da destreza corporal e manual do canto. Os jovens também não cantam da mesma forma em suas reuniões e festas, limitando-se, na maioria dos casos, a ouvir música gravada. O mesmo acontece com a música relacionada com o trabalho, as estações do ano, a colheita, diferentes eventos sociais e assim por diante.
Em suma, a música, que fazia parte da vida da pessoa e da comunidade e que estava diretamente relacionada a ela, foi substituída pelo consumo de música fora do ambiente doméstico, familiar e social. Nas culturas populares encontramos danças e músicas de acordo com cada idade. Antes da pergunta qual é a idade apropriada para a iniciação musical, nas culturas populares vemos que ocorre desde o momento do nascimento. Desde o nascimento, quando você passa do útero dos braços ao colo da mãe, é quando o recém-nascido vai ouvir apenas as primeiras canções, cantos ou frases rítmicas sussurradas. Em outros casos, ela se unirá à mãe enquanto ela caminha ou trabalha, acompanhada pelo canto coordenado com movimentos. E assim, desde o primeiro momento, começa a aprendizagem que continuará através do seu crescimento e adaptação a cada estágio. As canções que acompanham a criatura no colo, os braços ou os joelhos, em alguns casos, servirão para dormir, relaxar, ou outros para incentivá-los a ensinar você a conhecer o controle do seu corpo, movendo o seu ritmo da música, dos dedos, das mãos, dos braços, das pernas. Aqueles que foram criados e formados dessa maneira conseguirão desenvolver um processo de iniciação musical integral, adquirindo de forma gradual e ordenada, através de músicas e movimentos corporais, habilidade e destreza em diferentes aspectos musicais, como a entonação, o ritmo e a dança. Os primeiros jogos infantis, acompanhados, encomendados e dirigidos, em tantos casos com canto, também são uma ferramenta muito importante neste treinamento. Entre eles, podemos mencionar salto de corda, jogos de dança, de clubes, jogos de mãos, coreografias simples e complexas. Como podemos ver, aprender com a prática ativa contribui em todos os momentos para ser executores de sua própria música. Este princípio de iniciação musical com o qual eu cresci na Venezuela dos anos 70 é a metodologia usada pelo sistema, onde eu me iniciei na Venezuela. E é através desta iniciação que eu me inspirei para criar o Brasil do Tucu. O Brasil do Tucu começou como um concerto didático, que basicamente fala sobre a vida de Villa-Lobos e dá umas certas iniciações musicais. Mas, com o decorrer dos 2 primeiros anos do Brasil do Tucu, eu percebi que era um toque um pouco supérfluo, com o vasto trabalho que eu percebi que tinha que ser feito nesse Brasil completo e tão grande que temos. Platão falava da música como elemento fundamental da educação. Dizia: cuidado com a música que vocês escutam, pois ela está num estado vibratório que pode mudar seu humor e até sua vida. Cada música tem um estilo vibratório e fica claro que escutar diferentes tipos de música não impune ao espírito. Somos estruturados pela música que ouvimos. E esse é o princípio do Brasil do Tucu. A música transforma. O Brasil do Tucu é um sonho coletivo. De musicalizar o Brasil. A gente trabalha a ideia de que a música ela é uma poderosa ferramenta de transformação individual e coletiva também. Ele começou em 2009, circulando em especial fora do eixo Rio-São Paulo, fora das capitais, com concertos didáticos. Quando eu tomei conhecimento que o projeto Brasil de Tucu viria à escola, eu comecei a trabalhar com os alunos, colocando para eles vídeos, mostrando a formação de um quarteto de cordas, explicando o que é um quarteto de cordas. Logo começamos a tocar, eu vejo a cara de surpresa do mundo. Se essa criança tiver a oportunidade de ter um contato com a música, ele vai ser um adulto completo, ele vai conseguir resolver os conflitos, ele vai desenvolver a capacidade de concentração. Então é interessante que a gente possa trabalhar com isso para desenvolver
aspectos de sensibilidade, socialização, ajudar na formação do cidadão e ampliar um pouco mais esse horizonte. Então eu acredito que uma criança com a música vai ser simplesmente uma criança melhor. A gente também tem um ciclo de vivência para capacitação de educadores. A gente tem um portal em que a gente reúne uma série de conteúdos online gratuitos também. E a gente também tem um aplicativo de musicalização infantil. E esse ano a gente está lançando a primeira edição, o primeiro volume do CD do Brasil de Turco. O feitiço da música está ali, independente da pessoa se transformar em músico ou não. E esse feitiço, ele pode realmente servir para enfeitiçar, né? Que é isso que a gente quer. Eu queria que todas as crianças tivessem a oportunidade de ter esse contato bem direto com a música o tempo todo. A música, ela dita o meu ritmo, ela dita o meu humor, ela dita as minhas atitudes. Eu acho que isso é o ser musicalizado, é o entendimento de que a música ela pode te ajudar a transformar situações. Eu definiria como respirar, é impossível viver sem música. Se eu tivesse que resumir a música em uma palavra, seria vida. Sem a música, para mim, não tem vida. Eu sou Samuel. Eu sou o Johnny. Paulo Vitor. Maria Fernanda. Ana Beatriz. Meu nome é Juan e para mim a música transforma. A música transforma. As ações do Brasil de Turku são concertos, videoaulas, guia musical, vivências, capacitação para educadores. Temos um aplicativo Turku Musical, temos uma revista, um CD, a Rádio Turku, um mapeamento e o nosso mais novo filho é um gibi que a gente é uma inspiração na vida de Vila Lobos e nós apresentamos para as crianças no final do concerto. Os concertos. O concerto tem como tema principal uma pequena história sobre Vila Lobos, como comentei há pouco tempo. Por que Vila Lobos? Acredito firmemente que o perfil do músico pedagogo é o mesmo que o do Brasil do Turku. Um músico comprometido com o seu país, sua arte e a sua comunidade. Outro fator pelo qual escolhi o tema Vila Lobos é porque me surpreende muito que não se fale nem se estude sua obra nas escolas brasileiras, o que me parece um problema curricular. No concerto, só tocamos música do Vila Lobos e música brasileira, canções do dia prático, e adaptamos essas músicas para o quarteto de cordas. Dentro do vasto repertório do Vila Lobos para quartetos de corda, também escolhemos alguns movimentos escritos para quartetos de cordas, que eu acho que são os mais apelativos para as crianças e verdadeiramente tem funcionado. A gente toca Santana como Saci, a Brincadeira do primeiro quarteto, fizemos um arranjo do Trezeiro de Carpira. Eu acho que eu posso falar sem isso, porque vocês interpretam. Deve ser a bateria do microfone. Acho que já, isso. Obrigada. Depois de uma breve introdução do que é a vida de Vila Lobos, nós fazemos também uma pequena introdução de 3 elementos da música: o ritmo, a melodia e a harmonia. Tudo isso trazendo as crianças para o palco para que cantem com a gente, para que dancem com a gente, toquem alguns instrumentos de percussão, um pouco parecido com o que está acontecendo aí. Dependendo de cada estado e de cada município, inclusive de cada turma, nós devemos adaptar o concerto. É muito difícil, nessa faixa etária, mais ou menos de 4 a 10 anos, 12 anos que a gente vai, a gente manter o mesmo formato, inclusive da manhã e da tarde, porque a personalidade de cada uma delas varia. Então, temos um eixo e umas coordenadas a seguir, mas mesmo assim é praticamente impossível simplesmente fazer um concerto estático com as crianças. Senão, verdadeiramente, a comunicação parece não acontecer. Elas fazem uma parte muito importante do nosso concerto. Então, o humor delas também vai definir o concerto. O próximo são as nossas videoaulas. Antes do boom do YouTube,
nós na Venezuela fazíamos DVDs que dávamos a todos os estados do país e nos quais tínhamos videoaulas de instrumentos, videoaula de violoncelo, de contrabaixo, de violino, porque muitas vezes não tínhamos o dinheiro para o professor sair de Caracas a dar aula. Isso é antes dos 90, vocês provavelmente não tinham nascido. E isso ajudou muito inclusive fazer oficinas, a chamar a atenção a certos instrumentos que eram às vezes até esquecidos, sempre ganhando os instrumentos de cordas, assim. E eu tive a ideia de fazer videoaulas com excelentes músicos brasileiros também com esse propósito. Quando a gente viaja pelo Brasil inteiro, a gente tem essa reclamação de ter a presença de mais professores, incluso em projetos sociais, ou inclusive em universidades. Então, num princípio, se cria uma videoaula de 4 módulos, de iniciação, meio expressiva, enfim, o repertório, dependendo de cada professor. Eu sempre acho que, apesar de ter uma pequena direção, eu gosto de deixar o professor bastante livre, que ele cria a videoaula que ele acha mais adequada. E assim temos um exemplo no próximo vídeo sobre uma videoaula de iniciação, assim aparece no nosso portal, né? Videoaula cavaquinho, arco, saxofone, trompete, violino, direção, violoncelo, enfim. Vamos ver este vídeo. Podemos levar esse vídeo um pouco mais para frente. Isso aqui é uma videoaula de iniciação musical. Tentar entender como que essas notinhas podem conviver dentro de um mesmo espaço, mas sabe o que é o mais bacana? Sem brigar. Sabia que dá para fazer isso? Sabia? Vou explicar como. Vamos pegar uns brinquedinhos que nós fizemos naquela aula da semana passada, lembra? O que foi mesmo que a gente fez? Uns potinhos branquinhos, lembra? O que a gente botou dentro? Arroz, feijão, areia, pedra, concha. Isso. Então, olha só, vou pedir ajuda da tia Vera, que ajudou vocês a fazerem esse trabalhinho. Cada um vai pegar um potinho. Não precisa ser o que fez, não. Pode ser qualquer um. Experimenta esse som. O meu tem um som bem grande. Estas videoaulas de, por exemplo, iniciação musical, elas são um complemento às nossas primeiras 2 guias musicais. Então, percorrendo esse Brasil, a gente percebeu que tinha muitos professores polivalentes dentro das escolas municipais, ou seja, elas não eram formados em música, mas eles davam aula de música. Porque tocou violão de criança, porque, enfim. Então, decidimos ajudar estes professores com estas guias musicais, que é uma ferramenta de vários exercícios dentro da sala de aula, de como as crianças podem aprender música brincando, de como pode se levar a um intercâmbio musical com eles muito bom, através... Não, eu estou indo para trás de novo. E ele travou. Sim. Ok, pode ir mais em frente. Ele está um download gratuito no nosso site, temos a primeira guia e a segunda. Pode ir na frente. Deixa eu ver se eu posso ir. Deixa eu ver se eu posso ir. Está indo mais, né? Tá. Por favor. Isto é tudo bem digerido, porque, como eu repito, muitos dos professores de música que a gente encontrou nesse Brasil, que a gente percorre bastante, não são músicos. E muitos dos professores de músicas que assistem às nossas capacitações de educadores também não são músicos. Mas eles, como eu repito, são professores polivalentes e eles são contratados para dar aula de música. Isso me assustou muito, me preocupou muito, mas ao mesmo tempo eu devo dizer que esses são professores extremamente flexíveis, não trazem absolutamente nenhum preconceito em relação à música boa ou música ruim, ou música popular, ou música erudita. Eles vêm com muita disposição de verdadeiramente adaptar as aulas de uma forma bastante lúdica para os alunos. Em alguns momentos, alunos do Conservatório Brasileiro de Música ou da UFRJ
fazem estágios em 2 projetos que tem no Rio de Janeiro, e para eles é verdadeiramente surpreendente estar usando estas ferramentas completamente lúdicas, completamente de brincadeiras com as crianças, onde elas, sem perceber, estão aprendendo. Não, continua assim. Bom, tudo bem, conto contigo. Pode ir à frente. Aqui, novamente, tratamos os 3 pontos do concerto, que é a melodia, a harmonia e o ritmo, e vamos levando a cada exercício os professores a ir se aprofundando em cada um destes temas. Alguns deles, depois das capacitações de 2 ou 3 dias, começam a ler partituras, o que nos enche de alegria. E podemos ir até o final dela. Isto. E aqui entramos na vivência e capacitação de professores. Nos encontros, objetos simples como baldes, bambolês ou colheres de pau se transformam em instrumentos para despertar a percepção musical e o interesse na música como prática coletiva. As atividades combinam jogos, performances e diferentes recursos didáticos que podem ser aplicados em todo tipo de aula ou atividade com criança, além de serem um espaço ideal para a troca de experiências. O objetivo geral é educação de sensor-perceptiva, coordenação psicomotora, educação espaço-temporal, estudo do esquema corporal, criatividade musical, desenvolvimento do senso de estética, estímulos para que a criança aprecie a música e se expresse por meio dela, desenvolvimento integral da criança, desenvolvimento do ritmo, do ouvido musical e da voz, estímulo à criatividade por meio da improvisação musical, desenvolvimento da sensibilidade musical. É importante colocar na mesa de discussão os últimos resultados das pesquisas pedagógicas, onde se levanta a questão da emoção com o aprendizado. Precisamos nos relacionarmos para confiar, e da confiança vem a entrega e um sinfim de benefícios para o aluno. Quando fazemos capacitação para professores da rede pública, nos fala muito de tudo o que falta, de tudo que eles precisam ganhar. Esse tipo de capacitação e de como eles estão cansados. Eles estão é um esgotamento contínuo do professor da rede pública. É um professor cansado. O professor precisa trabalhar em muitas escolas para poder subsistir. Então, muitas vezes, a preparação da aula, não estou contando nada novo, né? Estou só repetindo uma coisa que todo mundo sabe, a realização da aula passa a ser um cansaço maior para eles do que o desfrutar, o curtir dando aula, né? Nossa proposta é usar o que tiver na sala de aula, não precisamos comprar nenhum instrumento para fazer música, e se não fazemos música com o nosso próprio corpo. Princípios da Cruzianos, obviamente, princípios, algumas vezes podemos usar órfão, e sempre cantando. Nosso próximo foi isso. Nosso próximo produto foi o Tucu Musical. Este é um aplicativo, mais ou menos, as crianças de 2 a 6 anos. É um aplicativo que tem sons verdadeiros. Foi o quarteto que gravou os sons do aplicativo, o que é extremamente difícil, porque normalmente é feito por máquinas e isso é extremamente sincronizado, e nós humanos, por mais metronômicos que sejam, não terminamos sendo como uma máquina. Mas eu preferi isso ao som da computadora. Então, o Quinteto Vila Lobos, o Quarteto Radamés Anthony, foi quem fizeram os sons das músicas. Então, um dos primeiros e poucos aplicativos musicais com sons verdadeiros. Ele tem 3 jogos, se quiser agora. Brasil de Turru é um aplicativo de musicalização infantil com um repertório 100% brasileiro. Nele, você pode tocar piano, violão ou tímpanos e aprender se divertindo. O melhor jeito de aprender é brincando. Baixa lá,
com a ajuda da caída das estrelas, elas, no momento que tem que soar a nota, ela sinca com o piano e aparece o nome da nota. Que temos 3 canções brasileiras com isto. Esse é um dos jogos. O próximo jogo é um estúdio de gravação. Vocês podem ver aquela bolinha vermelha, onde ele toca, canta, pode fazer várias coisas e depois simplesmente se ouvir. E esse aqui é um jogo de memória, onde algumas estrelas vão se apresentando e depois a criança tem que, ou quem quiser, falo criança, vocês podem brincar, tem que repetir a mesma ordem das estrelas e assim as músicas vão sendo cada vez mais complexas e com mais notas para decorar. Também temos este pentagrama, né, com as notas cantadas por uma criança de verdade também. E isso me chama muito a atenção porque é incrível como as crianças começam a fazer a repetição do som das notas e com o nome das notas rapidamente. Às vezes muito mais rapidamente que quando estou na sala de aula. Esse é o nosso aplicativo. Outro resultado desta plataforma online é a revista Turhu. A revista Turhu é trimestral e desenvolve temas relacionados com educação, acessibilidade, música e tudo o que achamos relevante para realizar artigos em relação às deficiências da educação musical, as mudanças da educação que teve ultimamente, enfim. Ela é apresentada desta forma. Normalmente tem 4 artigos por tema. O próximo produto que conseguimos, que na verdade o meu sonho é gravar o Guia Prático Inteiro, são 137 canções. Então, esse primeiro CD que a gente lançou foi o primeiro volume. Nós tivemos a participação do Zeca Pagodinho, de Barramalho, Joyce Moreno e de muitos artistas brasileiros que se juntaram à causa, porque como ferramenta também dentro da sala de aula, muitos professores reclamam da presença do funk e de quanto as crianças querem ouvir funk e não querem saber de mais nenhum outro tipo de música. Então nós fizemos um funk com quarteto de cordas e decidimos usar um ritmo fantástico, obviamente com problemas de letras, mas que finalmente é um ritmo brasileiro importantíssimo, só para continuar a proposta de não colocar-nos verticalmente frente à criança, propondo que ela não entende de música e que eu, como professora, sim entendo de música. É muito importante, quando nós fazemos a capacitação de professores, nós insistimos em que essa colocação deve ser eliminada, em que nós temos que ouvir, sim, o que a criança está trazendo com interesse musical e, a partir dali, criar a confiança para provavelmente mostrar outras oportunidades. Mas quando a criança sente que imediatamente que eu me coloco como uma pessoa que sabe de música e ela não, eu sinto imediatamente que ela se fecha e o meu diálogo é um pouco inferior. Então é uma sugestão que fazemos sempre nas nossas capacitações. Temos a Rádio Turhu, que são podcasts, né, chamamos pessoas, grandes músicos como Mário Dinetti, de Rescala, que trabalhou por tantos anos com o Radamés Jatele, o Mário, que trabalhou com Tom Jobim, né, então eles fazem um programa de rádio que também os professores têm usado dentro das suas salas de aula, né, é uma forma também de mostrar outros compositores brasileiros às crianças, o que música estão fazendo, sempre de uma forma bastante apelativa, mas enfim, tem resultado bastante, tem sido bastante usado dentro das escolas municipais. Um dos últimos produtos que temos é o mapeamento de projetos de educação musical no Brasil inteiro, que na verdade é o primeiro mapeamento em relação a projetos musicais, projetos sociais musicais que não estão relacionados com academias. E os resultados têm sido muito incríveis. Nós estamos, inclusive, atualizando a amostra destes resultados para
para digerimento mais simples, porque nos encontramos com 240 formulários preenchidos por responsáveis administrativos pedagógicos de projetos de educação musical em várias partes do Brasil, ou seja, bastante, né? Estas são algumas das... Vocês podem ver no nosso site alguns dos nossos resultados, né? Em quais destas categorias a instituição empresa se enquadra. E você tem associação, instituto de ensino, ponto de cultura, ONG, centro cultural, banda, produtora, enfim. E assim, vocês podem também ver os resultados dentro do site, agora não estão atualizados dessa forma. E o nosso último ponto, que não aparece é um gibi que a gente fez inspirado na vida de Villa-Lobos, que é um cara que se chama Tucu, e no qual nós também colocamos histórias de pessoas com alguma certa deficiência, alguma certa dificuldade de locomoção, cegos ou surdos, que se encontram com a música, porque a nossa proposta também, dentro do Brasil Tucu, é a integração de pessoas deficientes, tanto na videoaula que tem a parte de Libras, como dentro das capacitações para educadores. Na nossa segunda guia nós temos alguns exercícios para ser feitos com pessoas especiais, não discapacitadas. Isso também é um produto ganho na Venezuela. Nós temos um programa incrível de inclusão. Não é musicoterapia, faz parte da musicoterapia, mas essas pessoas com discapacidade criam orquestras, que nem aconteceu, não sei se vocês viram nas Olimpíadas de Inglaterra, que no final teve uma orquestra inteira, uma orquestra clássica com pessoas com discapacidade. Agora estamos fazendo a orquestra que vai acontecer no Japão, em 2020, nas Olimpíadas também, onde vai ter pessoas com discapacidade. Enfim, é um tema bastante constante dentro do Brasil de Tucu e dentro da nossa revista e proximamente também dentro de mais histórias do gibi. Este é um produto, digamos, que eu tenho a honra de compartilhar com a Baluarte Agência, que é a produtora de todo este projeto. O projeto tem dado, nós temos tocado para mais de 120 mil crianças no Brasil. E o mais importante é que quando nós chegamos a fazer o concerto, nós não chegamos no dia do concerto, nós vamos antes, nós entramos em contato com os diretores, com os professores de música. A vida de Villa-Lobos começa a acontecer dentro da escola, as crianças começam a ouvir Villa-Lobos, deixamos alguns livros também de referência para que comecem a ler sobre ele. Às vezes, quando chegamos, temos vários desenhos e vários, inclusive já temos tido até cenografias villa-lobianas para nosso concerto. Então, essa preocupação de que a vida de Villa-Lobos ou Villa-Lobos seja conhecido pelas crianças no Brasil, porque eu na Venezuela, quando criança, conhecia Villa-Lobos e eu achava incrível que aqui no Brasil isso não acontecesse. Então, isso aos poucos vem sendo um sonho a se realizando, né? Então, o que fomos percebendo ao longo destes 10 anos também é que todos os nossos produtos também precisavam dialogar com outros, né? Então, dentro das vivências, nós trabalhamos as nossas 2 guias para que seja da melhor compreensão e trabalhamos o nosso portal também como ferramenta dentro da sala de aula, como eu expliquei agora, com a rádio, com a revista. O aplicativo também é de graça, então várias crianças abaixam. Enfim, é todo mais um produto ou mais uma iniciativa, digamos, para musicalizar o país. Porque no meu país, o primeiro contato musical é muito bom, é de extrema importância e feito praticamente pelos melhores pedagogos e profissionais de educação da área, tanto no instrumento como na iniciação musical. Nós iniciamos também, como expliquei há pouco tempo, as crianças através já praticamente da gravidez. Então, nós encantamos primeiro os pais dentro da música, inclusive para que também exista o apoio posterior
para a criança assistir às aulas dentro do sistema, que é completamente gratuito, fora das academias e feito em núcleos específicos dentro das comunidades. Então, qualquer um pode aprender música dentro do sistema. E, ao invés de tentar imitar o sistema, fazendo orquestras gigantes e dizendo que estamos tocando todos juntos, eu acho que esta iniciação musical é uma das coisas que mais me preocupa no Brasil e é uma dos programas onde eu mais vejo deficiências e falta de mais profissionais. Por alguma razão eu sinto um preconceito com os profissionais que da mesma forma como me apresento e toco violino no meu quarteto, eu cuido que as crianças também tenham uma educação, uma iniciação musical importante. Algumas vezes eu sinto um certo preconceito de quem acha que eu não toco suficientemente bem violino, por isso estou fazendo isso. Não. Toco muito bem violino, mas também acho que isso tem que ser feito igual que o Villa-Lobos fez. Ele dedicou uma grande parte da sua vida em que o Brasil estivesse musicalizado. E só com ter recopilado um guia prático, eu já acho assim que ele merece um lugar importante na pedagogia musical do Brasil. Nós estamos para fazer 10 anos. Às vezes temos tido anos em que nós não temos editais ganhos, temos tido anos em que nós não temos dinheiro, e mesmo assim contamos com que os profissionais se mantenham participando, porque, como imagino vocês sabem, a constância é às vezes muito mais importante e nos faz permanecer ao longo do tempo. Já para o próximo ano nós estamos com empresas que estão mais interessadas em nós, então nós estamos viajando muito mais e realizando as capacitações muitas vezes para mais de 200 educadores. Então, me sinto extremamente feliz com o resultado. Muito obrigada por ter vindo hoje. Estou aberta a perguntas, se alguém tiver dúvida. Sim. As capacitações são realizadas durante as viagens e também tem um centro? Sim, nós tentamos viajar todos juntos, fazer a maratona Brasil-Turku, e os centros, nós temos parceria com as secretarias de educação de cada estado, né? Então, porque são elas que nos indicam em que escolas podemos participar. Então, normalmente elas nos indicam que espaço físico podemos usar. Então, a ideia é que esses professores da escola onde a gente foi ou ao redor estejam presentes. Então também depende muito da Secretaria de Educação dela liberar esses professores, porque eles trabalham bastante, muitas vezes não conseguem sair, né, das suas aulas para se capacitar. E também alguns deles não fazem porque não têm uns pontos determinados que entram dentro do currículo, enfim. Não sempre é tão positivo, mas conseguimos um bom pouco. Primeiro, parabéns pelo projeto, eu acho que é muito importante. Eu tenho uma pergunta, eu sou professor de piano, trabalho com criança também, e eu fico sempre em dúvida sobre o uso das tecnologias, principalmente com criança muito pequena, né? Você falou que o aplicativo é voltado para criança de 2 a 6 anos, é isso? E para essa idade, a recomendação que se tem hoje é que tem no máximo 1 hora de tela por dia, né? E como que vocês lidam com essa questão? Porque eu sempre fico na dúvida, assim, que por um lado, eu sei que é bacana, né? Dá para pensar de qualquer jeito vão usar, então que seja pelo menos um aplicativo educativo, ou não usar. Eu, como professor de piano, eu procuro não usar com crianças, né? Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de quase 3 e um menino de quase 7. Na verdade, foi graças a ele que eu criei o aplicativo. Porque desde criança eu sempre procurei aplicativos educativos.
o meu filho tem um máximo de utilização de iPad de 1 hora por dia, sim. Tanto para educativos como para qualquer outra coisa. Depois ele tem que ler, tem que desenhar, enfim. As tecnologias e a vida em geral, fora de equilíbrio, ela é um perigo, né? Qualquer coisa fora de um equilíbrio, eu não recomendaria. Em relação às tecnologias e dentro da sala de aula, já não como mãe, eu sou super pró tecnologia, sempre que seja sem violência, sem pornografia, obviamente, que não leve outras coisas, mas assim, quando são educativas, é muito incrível como as crianças se encantam, porque sim, são feitos para encantar, eles são feitos para criar adicção. É isso que o aplicativo quer, que você cada vez mais vai ali, é isso que o Facebook quer, que o Twitter quer, e todos nós somos muito mais adictos que muitas das crianças, né? Porque outra coisa, eu tenho como mãe, eu tenho que ser um exemplo para minha criança, dizer, olha, você me fala de 1 hora, mas você está aí o dia inteiro, então eu também preciso. Eu me encanto, e eu vou te dizer assim, eu me impressiono como através desse pentagrama que eu coloquei ali, como crianças com aptidão musical, obviamente, em 5, 10 minutos estão repetindo as notas. Sim, é uma coisa muito impressionante. E assim, muitas vezes, fazer a mesma coisa dentro do sala de aula, eu, por exemplo, faço as cordas, ou faço os paus de vassoura, né? Eu coloco 5, né? Daí faço eles caminharem em cima, daí começamos a cantar cada uma das linhas, né? Que seria Fá, Ré, Si, Sol, Mi, se está no clave Sol. E assim, isso pode me levar 1 ou 2 aulas para ser fixado. Em algumas delas, com 10 minutos a lista. Não estou dizendo que seja melhor que nós. Eu estou dizendo que algumas crianças são uma esponja para isso e recolhem o conteúdo mais rapidamente. E outros simplesmente vão brincar e não vai entrar nada. Assim, como nós na sala de aula. Nós estamos atingindo 100% dos alunos constantemente, né? Então, assim, eu que criei o aplicativo, sou super pró tecnologia. Inclusive, eu toco com o iPad, assim, amo poder tocar com a grade inteira e poder passar com o pé, não me preocupar de uma virada rápida que não consigo, porque Vila Lobos, por exemplo, tinha que tirar vários compassos antes para poder dar tempo de tanta música que não dá, que ele escreveu, que não dá nenhum compasso de pausa para eu passar a página. Então, sim, eu sou super a favor, sempre com cuidado. Pedagógico, e assim foi isso mesmo, só foi uma impressão, foi surgindo conforme o trabalho foi se realizando, vocês foram construindo, tendo algumas observações e a partir dessas observações foram construindo essas ferramentas, foi isso mesmo? Você disse da vivência do aplicativo ou do projeto inteiro? O primeiro objetivo pedagógico, que foi o concerto interativo, foi obviamente bastante estudado. Eu tinha feito milhões de concertos didáticos, tanto na Venezuela como nos Estados Unidos, onde estudei posteriormente. O concerto didático é um must nas agrupações venezuelanas, e eu nos Estados Unidos tinha que fazer. Em qualquer festival de música que eu ia, eu tinha que tocar em hospícios, em escolas, assim, fazia parte do currículo praticamente. E assim, o que mais eu gostaria é que cada vez mais grupos do Brasil inteiro se dediquem a isso e façam e criemos plateia, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção é que quando pensávamos em concertos didáticos de orquestra, e não estou falando de todas as orquestras do Brasil não, mas em particular nas algumas que eu trabalhei, era o pior concerto do ano. Não estava nem aí, entendeu? Porque botou um palhaço
palhaço na frente é infantil, não tem nada mais longe. As crianças, elas têm uma atenção específica, elas têm um limite da atenção específica. Quando se estuda a criança, o concerto tem que ser pensado desde ali, e não de adulto a criança, porque ali eu acho que temos uma falha, né? Então, por exemplo, o concerto não pode passar de 35 minutos, 40 minutos, porque já está. Depois, eles vão aborrecer o que estão assistindo, provavelmente. Segundo, eu não posso esperar silêncio. Se eu pedir silêncio, eu estou completamente fora de ordem. Porque a criança, ela é uma criança que, se ela está interessada, ela vai falar. Ela vai compartilhar com o colega, ela vai querer participar. Então, tem uma... E nunca achar que tem que falar ninguém com criança. Também isso não existe. Você pode se expressar com simplez, mas com um objetivo de mostrar, por exemplo, o que é a melodia, o que é a harmonia. Você simplesmente mostrar, escuta, isola, repite, canta, faz um ritmo, atrasa, faz um pulso, uma pulsação, entende? Só uso esses 4 elementos, e claro, muitas piadas, né? Deixar sempre aquela lembrança de muita alegria dentro do concerto, certo? Normalmente estamos tratando de emoções, e o que mais entendemos das nossas emoções é que, por enquanto, mais feliz você está, mais você vai aprender. O seu cérebro vai ter mais ou menos um 40% a mais de funcionalidade se você está feliz nesse momento. Então, imagina, nós vamos com crianças que estão filhos de craqueiros, estão desnutridos, eu sinto o cheiro de algum deles que não tomam banho há muito tempo. Vocês não têm ideia das escolas municipais e das crianças que estão nesse Brasil. Porque eu não tinha até viajar. Você faz uma ideia até você estar de perto. É de lascar. E muito mais com esse pé que a gente tem agora há 20 anos. Então, muitas delas, a única vida que tem é dentro da escola. Então, imagina, a escola está de festa e tem um concerto. Nós temos crianças que, às vezes, não param de chorar daquela alegria. E como nós falamos aqui, não quero que você seja musicista. O que eu quero é transformar o seu dia, que ele entenda que essa música que ela chama... Não, o melhor é a apresentação dos diretores. Essa música é diferente com essa. Olha, essa música que vocês vão escutar, sabe? E começa já a criar uma coisa que elas não têm. Você tem que ver elas dançando a vaquiana brasileira número 5, gente. E elas não fazem ideia, elas dançam, elas começam a fazer assim. E é isso o que eu quero, entendeu? Que esse contato seja único, que seja dela, e que ela descubra o Vila Lobos sem a minha intervenção. Não sei se respondi a pergunta. Muito obrigada mais uma vez, viu?